E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre entendendo a metáfora dos passageiros do ônibus, considerando o diagrama da Matrix do Dr. Kevin Polk. O ônibus, ele representa a vida do Tom, mas a gente tem que pensar num contexto geral em relação a esta metáfora, que o Tom, ele se subjuga aos seus pensamentos barulhentos, inconvenientes e negativos, que são, na representação da metáfora, os passageiros que entram no ônibus do Tom. E nós podemos colocar estes pensamentos que levam o Tom a repetir as mesmas coisas e continuar afastado do que é bom para ele no quadrante inferior esquerdo. Atenção, vamos colocar no quadrante inferior direito o sonho do Tom, que é importante para o Tom, que é ser um piloto de corrida. Continuando, a gente falou que no diagrama da Matrix, os dois quadrantes superiores, que são as ações que a gente escolhe, é que vão definir se ficaremos próximos ou afastados do que é importante para a gente. Então, a gente verifica que o Tom, ele está longe de entrar na estrada de ouse sonhar seus sonhos, porque os seus pensamentos, os mesmos pensamentos grudentos, negativos, barulhentos entram e ele se subjuga. Então, ele dá meia volta e volta a fazer as mesmas coisas que não o aproximam do que é importante para ele. A gente pode se perguntar, mas por que o Tom faz isso? Na verdade, não é só o Tom. Muitas vezes nós nos prendemos a ruminações mentais, que são passageiros que entram no nosso ônibus, que entram na nossa mente e de certa forma, estão interferindo na nossa vida e deixamos. Então, nos prendemos a um comportamento mental. Mas o Tom percebe que ele pode mudar a vida dele mudando as suas escolhas. E ele vê que é realmente possível ele se permitir sonhar para que ele possa ser um piloto de corrida. Então, o Tom tenta tirar os passageiros, que são os pensamentos negativos, barulhentos, pensamentos que fazem ele repetir as mesmas coisas que o levam ao sofrimento. Ele quer tirá-los do ônibus, mas o Tom não consegue. Mas aí ele descobre que ele pode não se subjugar aos pensamentos e aceitar que os pensamentos surgiram sem se misturar com eles. Ele também vê outros motoristas que estão deixando seus pensamentos grudentos lá no fim do ônibus e estão indo para a estrada ouse sonhar. E Tom descobre que ele também pode sonhar os seus sonhos, né? E uma coisa interessante é que ele nota que os pensamentos negativos, eles vão continuar a acontecer e tudo bem. A única coisa que vai mudar é a escolha que o Tom vai fazer em relação a esses pensamentos negativos, barulhentos que entram. Então, o Tom passou a escolher não ouvir, não considerar e não dar força para esses pensamentos agirem por ele. Então, Tom tomou as rédeas da sua vida e foi para a estrada ouse sonhar. Interessante a gente trazer que mesmo que cada um de nós saiba que apenas nós temos a direção do nosso ônibus, isto é, apenas nós temos a direção da nossa vida, muitas vezes nós nos misturamos com os nossos pensamentos e nos subjugamos a eles. E nos afastamos do que é importante pra gente. Gente, olha só, quando o Tom se subjuga a esses pensamentos que são os passageiros do ônibus dele, e o ônibus dele é a vida dele, ele está fazendo uma ação que o afasta do que é importante para ele e ele volta a ficar no sofrimento, entende? Então, ele está fazendo uma ação
que serve como uma gratificação imediata. Então esses pensamentos estão me incomodando, então vou fazer para ver se passa. Mas não passa, a gente vira o que é um escravinho dos pensamentos que só fazem a gente deixar de viver os nossos sonhos. E quando o Tom entrou na estrada Ouse Sonhar, ele fez uma ação comprometida com o que é importante para ele. Ele deixou os pensamentos, que são os passageiros ali quietinhos, já que ele não conseguiu tirá-los do ônibus. A gente não consegue tirar esses pensamentos da nossa vida, mas a gente pode fazer uma ação comprometida com o que é importante pra gente e fazer o que é bom pra gente. E o Tom fez isso, quando se distanciou emocionalmente dos pensamentos e fez o que era bom pra ele, para conseguir chegar a ser o quê? Um piloto de corrida, isso aí. Gente, olha só, pensamentos são apenas eventos verbais. Eles não podem dirigir a nossa vida, eles não pegam o volante do nosso ônibus, o volante da nossa vida, da direção da nossa vida. Temos direito de escolha. Lembrem disso. Um grande abraço para vocês. Gratidão. Cursos e livro, Treinamento da Flexibilidade, com o prefácio do Dr. Kevin Polk, trazendo o Diagrama da Matrix. Adquira o seu.